Olá pessoal, vamos para a nossa aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre o filósofo inglês John Locke. Mais especificamente vamos falar sobre a sua teoria do conhecimento, ou seja, o empirismo segundo John Locke. O que é o empirismo? O empirismo nada mais é do que a corrente de pensamento que defende que o fundamento para as ideias, para o conhecimento, está na experiência. A palavra empirismo vem do grego empeirasmos, ou seja, aquilo que pode ser experimentado, experienciado, né? O empirismo do John Locke está fundamentado em 3 teses. A primeira dela é que o conhecimento ele não é anterior à experiência, ou seja, o John Locke não defende a ideia das ideias inatas. Então, a primeira tese é: não há ideias inatas. Isso é oposição a que o Descartes defendia, ou seja, uma oposição ao inatismo, certo? A segunda tese defende a ideia do próprio empirismo, que é que o conhecimento depende da experiência, ou seja, todo o conhecimento que temos na nossa mente ele é proveniente da experiência. Tudo bem? E por final, a terceira tese é de que a justificação para todas as crenças que nós temos, elas estão fundamentadas na experiência, ou seja, o ponto de partida, o fundamento para defendermos que algo é verdadeiro está fundamentado na experiência, no mundo empírico, através dos nossos sentidos, tá? Muito bem. E aqui, com relação às ideias inatas, o John Locke contrapõe essa ideia do inatismo dizendo que a nossa mente é como uma folha em branco, uma tábula rasa. Esse termo tábula rasa está vinculado à própria ideia que o Aristóteles tinha, né? O Aristóteles já defendia esta ideia de que quando nós nascemos, a nossa mente era lisa, não tinha nada, estava vazia. Por quê? Naquela época, eles escreviam em tabuinhas de barro, né? Eles rabiscavam em tabuinhas de argila molhada. E aí, quando essa argila que estava mole, né? Quando eles queriam escrever novamente, que eles queriam limpar, eles raspavam essa tabuinha e ela ficava lisa, né? Então, por isso, tábula rasa, sem nada escrito. Depois, essa ideia é adequada ao tempo da folha, né? Da folha de papel. Então, quando nós nascemos, nossa mente é como uma folha em branco, diz o John Locke. E como é que esta folha será preenchida com todos os seus caracteres, né? Imagina assim, que a mente é uma folha em branco, ela vai sendo preenchida com escritos ali. Então, John Locke defende que há 2 tipos de experiência. Um tipo que é por meio da sensação e outro pela reflexão. Como ele diz, há 2 fontes por onde jorra o conhecimento. Então, por meio da sensação, que é a nossa experiência externa, segundo ele, né, nós vamos perceber cores, odores, sabores, texturas, né, tudo mais. Isso nos dá, digamos assim, uma primeira manifestação do objeto, que é algo mais objetivo, como por exemplo peso, vamos imaginar movimento, né, número e tudo mais. Todas essas qualidades primárias do objeto por meio da sensação. E depois nós temos a reflexão, que ao contrário da sensação que se dá por meio dos sentidos, a reflexão se dá por meio dos processos internos da mente. Por isso que o John Locke vai dizer que a reflexão é a experiência interna da nossa mente. Tudo bem? Então, são os pensamentos, os desejos, os sentimentos. Então, esses processos internos da mente nos dão as qualidades secundárias do objeto, que são mais subjetivas, como o gosto, né? Lembrando que, para o John Locke, o conhecimento, né, de forma geral, ele é formado por ideias simples e ideias complexas, né? Então, quando nós aprendemos
uma ideia simples, como por exemplo a ideia de montanha. Nós visualizamos uma montanha, a nossa mente forma a ideia de montanha, mas nós temos ideias complexas que a gente pode imaginar, por exemplo, uma montanha feita de ouro, né? Nós nunca vimos uma montanha inteira feita de ouro, mas nós formulamos essa ideia porque a nossa mente, através do processo de reflexão, vai combinar a ideia de montanha com a ideia de ouro e formar uma ideia